caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, Senhor, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, são doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não Som, ei, som, teste, ei. Desculpa. Perdão. Alô, som, ei. Doeu, né? Ai, caramba, perdão. Então, a nossa missão é essa. Nós temos um congresso que a gente vai ser a segunda vez. A ideia é realizar uma vez por ano. Que tem aqui, você recebeu na sua pasta. É o Criama. Então, quem quiser pegar mais flyers, você pode pegar aqui depois, tá bom? Se alguém quiser meu contato também tem, é eliseu.gomes@criama.org. O nosso site é criama.org. Nós temos 2 domínios, criama.org e criama.org.br. E por incrível que pareça, nessa semana a gente bobeou com o pagamento de um deles, aí ele saiu do ar. Então eu já paguei, mas demora 5 dias para voltar. Então criama.org está fora, mas criama.org.br está no ar, você pode acessar. É um site simples. A gente tem uma ideia de criar uma rede de relacionamentos através do site para compartilhar recursos visuais para o ministério. Tá joia? O pessoal que chegou agora, nós estamos sem apostila, acabou, mas depois eu mando para vocês me deixam um e-mail comigo depois. Tem um papel aqui, pode anotar, anota seu e-mail que eu mando para você ainda hoje, com a graça de Deus. Tá joia? Ok, vamos fazer uma oração? Quem pode? Queria pedir o pastor Ezequiel que olhe para nós, para a gente encerrar nosso seminário. Amém. Glória a Deus. Eu preciso de um voluntário para vir escrever aqui, um secretário, uma secretária, para vir escrever uma listinha de 5 itens aqui para mim na lousa. Quem pode, por favor? Quem pode vir? 1, 2, 3 e... Vem cá, irmã. Irmãos, quando a informação chega para nós, quais são os canais, quais são aí que essa informação chega para mim e para você, para o ser humano? Audição. Vamos lá, pode escrever aí canais de comunicação. E o primeiro deles, audição. O outro, visão. Audição, visão, o que mais? Comunicação. Mas eu falei audição, visão.
audição, depois comunicação, depois, perdão, audição, depois visão. Audição seria, que mais? Tato. Que mais? Olfato. Faltando um. Paladar. Ok. Muito obrigado, irmão. Quando você vai comunicar algo para alguém, você vai passar uma informação para alguém, só tem 5. Alguns dizem que tem um sexto sentido aí, né? Telepatia, que chega lá, mas eu não sei. O que a gente conhece mesmo são 5 canais que você tem para mandar a informação para alguém ou receber uma informação, certo? Então, não existe uma outra maneira. O cérebro só vai receber através dessas portas. Agora, em relação, tem uma estatística interessante, que de tudo que... esse slide sumiu. De tudo que eu conheço, abre aí a sua apostila, quem tem, né? Quem tem, eu pedi pra irmã voltar aqui de novo, irmã. Hã? Ah, tá bom. De tudo que você conhece, de tudo que você sabe, toda a informação que você recebeu, do total do paladar, 1% veio do paladar. Oi. Vão ser disponibilizados, tá bom? Depois no final pode pegar comigo. Paladar, 1%. Na página 2 você pode preencher aí o primeiro quadrinho laranja. Quem tem a apostila, quem não tem, depois me dá o e-mail que eu mando. O tato, 1,5%. De toda a informação que você tem na mente, 1,5% veio do tato. Do olfato, 3,5%. Da audição, 11%. E da visão, 83%. Paladar 1%, tato 1,5%, olfato 3,5%, audição 11%, visão 83%. Significa que tudo que você sabe, conhece, entende, 83% desse conhecimento veio através da visão. Ok? Agora, se eu juntar audiovisual, eu vou ter quantos por cento? 94%. Então, áudio, visual. Cadê a outra caneta? Obrigado, irmão. 94%. Audiovisual. Ok. Quem tem Bíblia aí? Bíblias. Todo mundo é crente mesmo. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos abrir em Deuteronômio 6:6-9. Quem abriu pode ler para nós. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Por que Moisés e o Senhor Deus está dando essa direção para o povo dele em relação ao ensino? Inculcar, né, a palavra de Deus. Ensinar com tanta ênfase para os filhos. Por quê? Você já pensou sobre isso? Já refletiu? Muitos pastores aqui, eu sei que vocês já têm meditado sobre isso. Alguém que gostaria de dar uma palavra sobre isso? O porquê que Moisés deu essa ordem?
O que aconteceu antes de Deus chamar Abraão? Deus criou o homem, deu a ele o livre-arbítrio, deu a ele a consciência, e o homem escolheu o quê? Escolheu o caminho que é contrário à consciência, contrário aos caminhos de Deus. Então a sua consciência se tornou o quê? Corrompida. Então já não poderia mais discernir o certo do errado, o bem do mal, a morte da vida. Então Deus destruiu uma vez o homem com um dilúvio, e aí ele novamente começou tudo do zero da família de Noé, se levantou a humanidade novamente, e aí agora Deus faz diferente. Bom, eu vou escolher um povo, e com esse povo eu vou lidar com ele mais próximo. Vão ser os meus escolhidos, e eu vou ensinar para eles o certo e o errado, o que é bom, o que é ruim, a vida, a morte, e eu vou separar, vou cuidar deles. E esse povo vai ser o canal de salvação para toda a humanidade. E aí Deus então dá para Moisés as Sagradas Escrituras, a lei, ensinando. Então o povo estava tudo perdido lá, tudo atrapalhado, não sabia o que é certo, o que é errado, não sabia discernir a mão direita da mão esquerda, não é assim que o profeta fala? Não sabia o caminho que levava à morte, o caminho que levava à vida. Então Deus deu a palavra, ele falou assim: agora vocês vão ter que o quê? Inculcar. Está escrito aí numa das versões, tu as inculcarás. O que é inculcar? É como se eu pudesse abrir a cabeça e colocasse lá toda aquela programação. É como se eu faço ali um programa, e aí então eu trago uma nova programação, né? Às vezes quem tem celular aí tem que trocar o tal do firmware. Você troca o programa que está no seu celular. Então é isso que Deus fez com Israel. Olha, eu vou trocar o programa, vocês vão agora inculcar a minha palavra. E aí ele fala, você vai falar a minha palavra quando te levantar, quando for almoçar, no caminho, vai falando. E também vai colocar um sinal aí no braço, uma caixinha na cabeça, né, com os textos. Vai escrever nos umbrais da porta, na parede, visual. Então Deus já mandou que se usasse coisas visuais para que as pessoas pudessem estar sempre alimentando da palavra, para que eles não mais trilhassem os caminhos de morte. É uma reprogramação daquela mente que foi perdida, daquela visão que foi perdida. Ok, e como é que está o Brasil hoje? O Brasil tinha uma cultura chamada cultura cristã, ainda que católica, mas era uma cultura cristã, princípios cristãos de família que traziam vida para a família, coisas boas, casamento. Agora nós passamos por uma época pós-moderna, uma época pós-cristã, onde os valores cristãos já foram abandonados. Já os jovens já estão em outra cabeça, outras ideias contrárias à palavra de Deus. Então novamente é o momento de nós voltarmos para ter um ensino forte da palavra de Deus. E é necessário o uso de o quê? Visuais. Se você prega ou dá uma palestra na sua igreja, na sua escola, no seminário, e você usa apenas a oratória, olha só, a audição, depois de 3 dias, diz uma estatística, que as pessoas vão lembrar 10% daquilo que você ensinou. Depois de faz um teste, prega um sermão tranquilo, usa lá a oratória, prega bem. Domingo que vem pergunta para os irmãos o que eles vão lembrar da mensagem. O que você acha? Qual é a realidade? Não vai lembrar nada, né? Lembra muito pouco. Ainda se tiver uma igreja assim bem animada, né? O pastor pregar bem assim animado, e foi aquele mover de Deus. Falei assim, nossa, que pregação, né, irmão? Puxa, eu me tremi todo, arrepiei. Mas o que mesmo que o pastor falou? Eu não sei, mas que eu tremi. Que eu senti o negócio, eu senti. Mas não sei o que ele falou, mas que foi bom, foi bom. Então, para que eu estou pregando domingo à noite? Se as pessoas domingo que vem não sabem mais nada. O objetivo não é inculcar a palavra de Deus. Então nós temos que ter maneiras, irmãos, que essa palavra possa ganhar o coração, ganhar as mentes, as pessoas possam lembrar daquilo. Então a gente, pensando nisso, começamos aí, vimos essa estatística, e falamos, nossa, temos que usar mais visuais. E visual não é simplesmente usar um PowerPoint. Quer dizer, tem
pastores que usam PowerPoint põem cheio de versículo, né? O povo nem mais tem que abrir a Bíblia. E põe lá 500 slides, o povo fica uma coisa chata. E é muito texto, não. Temos que ter alguns critérios. Então, a gente entendeu isso. Agora, uma coisa maravilhosa foi ver que recursos visuais não é um privilégio dessa geração. Começou lá atrás. Lá com os profetas, o Senhor Deus... Você faz um desafio, leia os profetas do Velho Testamento, e sempre que ele usar algum recurso visual, você faz um Vzinho lá. Você vai ficar impressionado o quanto tem de recurso visual. E recurso visual não é simplesmente como Jesus fazia contando uma parábola, não, é usando objetos visuais, coisas visuais. Tem até um profeta que Deus manda ele escrever num outdoor, né? Para que aquele que passasse correndo pudesse ver, não é isso? Então, vamos lembrar aqui comigo, por exemplo, quando Deus foi falar com Nabucodonosor, ele não chegou simplesmente e mandou Daniel, você Daniel vai lá e fala essa palavra para ele, assim diz o Senhor Deus. Não, ele deu que um sonho. Nabucodonosor viu lá uma estátua, e aquela estátua significava os impérios que viriam em seguida após o Império Babilônico. Então Deus foi revelar, ele não revelou apenas falando blá 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 blá, ele deu uma imagem. E nessa imagem tem uma imagem muito forte que é aquela pedra que vem, né? E vai destruir tudo, que é Jesus, a rocha. Deus chegou assim para Jeremias e falou: Jeremias, é o seguinte, desce e vai lá na casa do oleiro. Lá na casa do oleiro você vê o que ele está fazendo lá. Então chegou lá, tinha o profeta, o oleiro fazendo aquele vaso de barro. Ele falou: tá vendo, ó? Quando ele está formando aqui o vaso, aparece uma pedrinha. E aí se ele tirar essa pedra, vai estragar. O que ele faz? Ele desmancha e faz tudo de novo. Inclusive tem um processo lindo nessa questão do vaso, que eles passam assim muitas... um material assim que vai tirando as pedrinhas, vai removendo, vai limpando, purificando o barro, até ele ficar um barro bom. É interessante ver como o trabalho que o oleiro tem para purificar o barro, para fazer um vaso. E ele falou assim: tá vendo? Assim eu faço com o meu povo. Então Deus não chegou e falou apenas um discurso para Jeremias. Ele falou assim: vai lá e veja. Tá vendo? É assim, ó, veja, assim que eu faço com o meu povo. O que mais? Nós lembramos também quando Deus faz a aliança com o seu povo, ele não apenas chega lá e manda Moisés escrever um livro. Sim, ele pega uma tábua, né, grande, de pedra, escreve lá. Aí aquela tábua tinha que ficar guardada na arca, o povo ia ver aquelas tábuas. E tinha, além das tábuas, tinha o que na arca da aliança? Tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná. Então o povo via o maná e lembrava: Deus vai prover. Se eu andar, obedecer a Deus, Deus vai prover para mim. Eles viam a vara de Arão que floresceu e pensavam: poxa, realmente, mesmo que ainda que esteja morto, Deus ainda vai fazer ressuscitar. Deus tem o poder de fazer novo todas as coisas. E aí tem muitos recursos nos profetas. Até mesmo Deus mandou o profeta o quê? Andar nu. Já viu isso? Imagina se Deus manda um profeta aí sair andando pelado aí na cidade para pregar a palavra. Isso é um escândalo, né? O povo tá louco. Mas foi assim que ele teve que fazer, e assim o povo pensou dele. E lembra de Oséias? Oséias vai lá, casa com aquela mulher adúltera, prostituta. Quer maior visual do que esse? Se lembra de mais alguma situação? De algum profeta que teve que usar um recurso visual para pregar, para trazer a palavra de Deus para o povo? Ezequiel, qual foi a situação? E se lembra o que significava isso? Interessante, a primeira mochila da história. Né? Agora, eu lembro também de Jeremias, quando
o que Jeremias estava fazendo agora não adianta mais. Vocês não se arrependeram? Agora já era. Nabucodonosor vai vir, vai conquistar. Então, olha, não queira brigar, se rendam logo, porque esse vai ser a minha disciplina para com o meu povo. E aí vinham os falsos profetas. O que é isso? Não, Deus vai dar vitória e tal. E aí então Deus mandou Jeremias pôr um jugo, igual o boi carrega, né? Põe um jugo aí, madeira, e vai lá falar com o rei. Ó, assim diz o Senhor: o jugo virá, sim, e não vai ter como você fugir. Você vai ter que sujeitar ao jugo de Nabucodonosor. Não tem jeito. Aí levantou um falso profeta lá, o cara veio e pegou lá e quebrou o jugo. Assim diz o Senhor, eu que te digo, porque você será liberto, não precisará ter o jugo e tal. E profetizou algo contrário ao que Jeremias estava transmitindo ao povo. Aí Jeremias se levanta e fala: não, você é um falso profeta, e assim vai acontecer com você. E realmente passou um mês e aquele falso profeta morreu. Aí Jeremias estava indo para casa achando que estava tudo tranquilo, e veio Deus de novo. Assim, ó, Jeremias faz o seguinte: agora, em vez de usar um jugo de madeira, você vai usar um jugo de ferro. E você vai ficar com esse negócio pendurado aí. Imagina o profeta com aquele jugo lá, andando para lá e para cá, fazendo a compra, né? Indo pegar água, ele andando vários dias na cidade de Jerusalém com um jugo no pescoço. Para quê? Para entregar a palavra de Deus de maneira visual. Tá entendendo, irmãos? Uma outra situação também várias situações Deus usou para falar com o povo de maneira visual. Teve uma situação que Deus manda Jeremias falar com o rei, o faraó do Egito. Ó, você pode dizer também para o rei do Egito lá que Nabucodonosor vai pegar ele também. Então o Jeremias não chegou lá e falou: não, o faraó, Nabucodonosor está vindo, você se sujeite. Deus mandou Jeremias construir um pavimento de tijolos lá perto da casa do faraó. Fez lá tipo uma calçada com tijolos. Ele teve que fazer o forno, teve que fazer os tijolos e construir. E ele falou assim: tá vendo? Sobre esse pavimento vai ser colocado o trono de Nabucodonosor, e você vai ter que se submeter. Que um recado tão simples, né? Eu poderia chegar lá e falar para ele, mas não, Deus manda o que? Construir um visual. Porque Ele é o nosso Criador, Ele sabe como nós funcionamos. Então, veja o preço que o profeta de Deus pagava para entregar uma palavra, uma mensagem, um ensinamento para o povo. E qual é o preço que eu e você e a igreja temos pagado para entregar a palavra de Deus? Não se trata, irmãos, de uma questão apenas tecnológica ou moderna. É uma questão da palavra de Deus. Outra vez ele falou: Jeremias, pega o seu cinto, vai lá na praiazinha do rio, enterra o cinto debaixo da terra, deixa ele lá uns dias. Quando ele estiver podre, você vai lá, pega de volta e veste o cinto. Aí ele foi lá e vestiu. Ele saiu andando lá com aquele cintão podre. Ele pensou: mas o que é isso? Cinto podre aí sua roupa vai cair, você vai ficar pelado, né? Aí ele falou: não, isso aqui significa a situação que se tornou o povo de Deus. Porque Deus queria o povo dele para ser um instrumento para as nações, mas pela sua perversão ele apodreceu, não serve mais para nada, igual esse cinto podre aí que você está usando. Então, novamente, um elemento visual para transmitir uma palavra de Deus. São muitos exemplos, e eu desafio você a fazer isso. Então, na sua apostila aí, quem tem a apostila, depois aí tem o quadro, né? Você vai escrever 65%, que é o que as pessoas conseguem visualizar e relembrar depois de 3 dias. Então, ou seja, depois de 3 dias as pessoas guardam 10%. Se for apenas oratória, apenas áudio. Se tiver elementos visuais relacionados aos princípios ensinados, 65%, ou seja, mais de 500% de melhoria de eficácia em relação à retenção do conhecimento. Eu vou pôr aqui de novo esse slide, ele é muito importante, está meio lento aqui.
Esse cara aqui. Então com o visual 65% de retenção após 3 dias. Apenas com áudio, apenas oratória, 10% eles retêm. Então, ou seja, é mais de 500% de melhoria quando se usa elementos visuais relacionados aos princípios que está se comunicando, que está se ensinando. Então, quem está seguindo a apostila, ainda no comecinho da página 2, Israel deveria inculcar, que é reprogramar a mente, que é colocar a palavra de Deus lá dentro. E a nossa mente deve ser renovada. Inculcar, renovada. E aí tem umas frases interessantes, né? Uma figura vale mais que 1000 palavras. Provérbio chinês. Uma figura vale mais que 1000 palavras. Eu ouço e eu esqueço. Eu vejo e eu relembro. Eu vejo e eu relembro. Eu faço, eu aprendo. Então uma figura vale mais que 1000 palavras. Eu ouço, eu esqueço, eu vejo, eu relembro, eu faço, eu aprendo. Escutar algo 100 vezes não é tão bom quanto ver uma vez. Então, em cima é inculcar e renovada. Sim, o processo de aprendizado. Os 5 sentidos que absorvem o conhecimento. E depois embaixo se nós utilizarmos a combinação de audiovisual, nós teremos isso aqui, 94% do processo de aprendizado de retenção. Ok? Então, irmãos, veja, às vezes as pessoas falam assim, mas tem gente que é mais visual, tem gente que é mais audição. Na verdade, todos nós somos mais visuais. É real. É claro que tem gente que gosta de ler livro, de ouvir uma palestra, mas no geral as pessoas são mais audiovisual. Agora, eu pergunto, como foi com o Senhor Jesus? Ele usou recursos visuais? Sim ou não? Sim. Alguém pode dar um exemplo? As parábolas. Então, parábolas são histórias, né? Isso os pastores usam muito. Vai pregar, usa muito ilustração, uma história. É comum. Agora, eu queria elementos visuais. A figueira estava sem fruto, né? E aí ele vai e amaldiçoa para ela secar. E aí ele traz um ensino para os seus discípulos. Então a irmã lembrou de um elemento visual de Jesus. O que mais? Água viva, como foi? A mulher samaritana estava ali e Jesus, de maneira muito criativa, usou aquele elemento da água, né? E ele viu, olha, você tem uma sede aí. Eu tenho uma água que vai te saciar essa sede. Foi o pão e o peixe. Eu acho que, no caso da multiplicação dos pães, o ato em si não tem um ensino, mas Jesus usou os pães no dia seguinte, que a multidão veio, novamente, cadê? Eu quero o pão de novo. Vocês estão aqui por quê? Vocês vieram aprender comigo ou porque vocês querem uma boca livre? Vocês querem boca livre? Eu não vou dar mais boca livre para vocês. Ele falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Aí ele usa um recurso visual. Eu sou o pão, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quem faz isso permanece em mim. E aí isso é em João capítulo 4 ou 5, se não me engano, acho que capítulo 5. E é interessante que o capítulo 5 responde o capítulo 15. O capítulo 15 Jesus fala, eu sou a videira. E vocês têm que permanecer em mim, para dar muito fruto. Aí eu pensei, mas como é que era? O que significa permanecer em mim? No capítulo 5 ele responde, aquele que come o meu pão, bebe o meu sangue e permanece em mim. Então, qual é o ensino? Eu tenho que me alimentar de quem? De Jesus. Eu tenho que me alimentar de Jesus para dar fruto. Esse é o ensino da videira. Esse é o ensino do pão que desceu do céu. Você tem se alimentado de Jesus? Você tem comido Jesus? Precisa, para você poder frutificar. Então, mais um ensino. O que mais? Quem lembra de outro elemento visual que Jesus usa? A ceia do Senhor. Incrível, porque até hoje nós fazemos esse ensino criativo.
de Jesus. A ceia do Senhor. Quem mais? Oi? Escrevendo na areia. Sabe-se lá o que, né? Mas alguma coisa ele fez lá. Água que transformou em vinho. Mas seria um ensino? Que bebeu meu sangue, né? Pôs no colo. Com uma dessa aqui. Exatamente. Excelente. Ele estava ensinando um princípio de pureza, né? De simplicidade. Então você tem que ser como essa criança. Ele usou, realmente. Na imagem. Eu sou o bom pastor. Aí é uma imagem mental, né? Ele se refere a algo muito comum. Ele tinha muitos pastores que até hoje você vai no Oriente Médio, existem esses pastores que criam as ovelhas soltas. Eles não têm um cercado, né? Como na Inglaterra, por exemplo, as ovelhas ficam soltas e o pastor vai conduzindo. Então ele usa uma situação comum para revelar algo para eles. Eu sou o bom pastor, uma imagem mental, né? Ok. Ele usou muito o jumentinho. O que seria o ensino? Humildade. Ok. Quem mais? Sepulcros caiados, uma imagem, né? Lava-pés. Lava-pés é um ensino criativo, é incrível. Esse aqui é, nossa, não é verdade, gente? Vamos chegar no chicote, mas lava-pés. Lava-pés, no momentos ali antes, lava-pés foi no momento da ceia, né? Ali perto da ceia. Momentos antes, os discípulos estavam discutindo o quê? Quem vai ser o maior? E até a mamãe entrou na jogada, né? Mestre, mas que seja o meu filho, né? A mamãe não muda, não muda de endereço. É tudo igual, só muda de endereço. Que seja o meu filho que assente à sua direita ou à sua esquerda. Aí Jesus, ouvindo toda aquela situação, na hora da ceia, que era costume se lavar os pés, porque a mesa era um nível mais baixo do que a nossa, e os pés eram próximos, né? Aí todo mundo esperando, cadê o escravo que vai lavar o meu pé? Aí Jesus falou: aquele que quiser ser o maior entre vós, sirva a todos. Aí ele foi, pegou a toalha, olha o visual, pegou a toalha, chegou lá no Pedro, vou lavar o seu pé. Não, Senhor, o que é isso? O que é isso? Eu não sou digno. Não, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então me dá um banho inteiro aí, Senhor, pode caprichar, me dá lava rápido aí. Não, Pedro, você já está limpo, é apenas os seus pés. Então olha o ensino de purificação, ensino sobre a humildade, que o líder é para servir e não para ser servido. O líder não é para aparecer, para ostentar, para ter uma vantagem, mas é para servir, para se dar pelo povo, né? Lindo, né? Aí depois João, que é o discípulo amado, ele escreve a sua epístola, 1ª, 2ª, 3ª João. Na 2ª e 3ª João ele fala assim: eu, João, presbítero como vós. Eu fico pensando, hoje se fala assim, não, eu sou o apóstolo, né? O bispo, eu sou o pai apóstolo, o patriarca grandioso, não? Então as pessoas hoje, não estou criticando se é certo ou não usar esse título, mas eu estou falando que as pessoas gostam de ostentar um título. Quando João, que verdadeiramente foi apóstolo, no sentido de que Jesus realmente comissionou a ele, e ele era o mais próximo de Jesus, que estava perto, né? Um amigo mais próximo, mais íntimo. Ele falou: eu, João, presbítero como vós. Eu tenho certeza que ele nunca esqueceu aquele ensino do Jesus, o Rei dos Reis. Depois ele viu na ilha de Patmos o grande Jesus, majestoso, com o seu poder, a sua glória, e falou: nossa, o Rei do Universo lavou os meus pés um dia. Você acha que ele esqueceu esse ensino? Nunca mais esqueceu.
Então, irmãos, nós temos que parar com esse negócio. Qual que é o seu... Você vai pregar, você vai ensinar, você vai ajudar o seu pastor na série de mensagens dele, no treinamento da escola dominical. O que você quer fazer? Você quer cumprir uma obrigação? Você quer cumprir ali um ritual? Porque no ritual evangélico tem que ter um cara pregando, tem que ter um cara ensinando. As pessoas vão ali, que assiste minha aula, cumprir a minha obrigação com Deus. Você quer cumprir a sua obrigação com Deus? Para com isso. Isso não vale nada. Religião não vale nada. Porque as pessoas têm que ser impactadas pela palavra de Deus com poder. O seu compromisso não é você mostrar o seu conhecimento, é você transformar vidas, corações, mentes. Os jovens estão com a cabeça tudo virada. Nós temos que pregar tudo de novo, os princípios básicos da fé cristã, os princípios judaicos que trazem vida, coisas boas. Temos que pregar. Como é que nós temos que fazer isso? Se puder, você tem que abrir a cabeça dele e entrar lá dentro, se pudesse. Se você quiser, planta a bananeira, dá um salto mortal, não tem problema. O importante é a pessoa ser o que? Transformada pela palavra de Deus. É esse o compromisso. Então, uma vez eu fui pregar numa igreja metodista, no interior de São Paulo. Aí o irmão falou assim: nossa, o pastor parecia que estava dando uma palestra, não estava pregando o sermão, porque eu visual, fazia lá e tal, bastante coisa, assim, bem dinâmico, né? Ele achou que a minha pregação era mais como uma palestra. Está parecendo escola dominical, ele falou. Aí o pastor da igreja falou para aquele irmão: mas espera aí, não parece escola dominical? Ah, que bom, você não vem na escola dominical, mas pelo menos aqui então à noite você está aprendendo, né? Então, mas porque qual é o objetivo? Não é a pessoa ser transformada pela palavra de Deus? Então, se eu estou no púlpito como um pastorzão, assim, bem certinho, ou não importa. O que importa é se eu estou alcançando o meu objetivo, que é mudar a maneira de pensar, que é transformar a mente, transformar o coração. É esse o objetivo, seja no evangelismo, seja no ensino. Então eu não posso ter, irmãos, não posso estar amarrado com nada. Jesus não tinha nada amarrado com ele. Ele lavava o pé, ele usava os visuais, a videira, instituiu para nós o batismo e a ceia. Tem um poder ali mágico no batismo, na ceia? Ninguém falou batismo aqui, né? Batismo é um elemento visual e experimental, porque a pessoa tem a experiência de ser batizada, e aquilo significa que seus pecados são purificados, significa que eu tenho uma nova vida, que eu morri para o mundo, nasci para Deus, um monte de significado. O elemento visual é para você ver o que é invisível. O princípio espiritual, ele é invisível, mas as pessoas têm que ver. Não estou falando para a gente ser igual assim algumas denominações que abusam e fazem ou as pessoas não é isso. Jesus usou isso, Deus usou isso. Você vê lá que Deus mandou instituir o tabernáculo no Velho Testamento. E depois lá em Hebreus, o apóstolo, o servo de Deus, vai lá para ensinar: olha, cada coisa do tabernáculo tem um princípio, um significado espiritual. Existe o tabernáculo na terra, mas existe o tabernáculo no céu. Existe um santo dos santos, e Jesus é o sumo sacerdote, e ele também é o sacrifício pelos quais agora nós podemos entrar. Se eu não tivesse esse conceito do tabernáculo, eu nem ia saber que tinha um conceito de que eu posso agora entrar na presença de Deus, porque antes eu não podia, porque eu estava impuro, mas agora porque eu sou purificado e porque eu também sou rei, sacerdote, eu tenho acesso ao santo dos santos. Mas teve um elemento visual lá atrás, o tabernáculo, que você viu, o povo olhou e entendeu um conceito de santidade, de sacrifício, de remissão, de expiação, para que então depois o discípulo pudesse ensinar: olha, esse é o conceito, Jesus é o sacrifício visual da cruz. Então tem aquela imagem, por exemplo, quando o povo de Deus foi sair do Egito, e aí o anjo da morte iria passar e ia sacrificar os primogênitos. Deus falou: passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e o anjo da morte não vai alcançar aqueles que tiverem o sangue do cordeiro. E depois veio João Batista, olhou a Jesus e falou 2 vezes: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele falou eis o cordeiro de Deus, o povo associou Jesus a um cordeiro que era sacrificado. Interessante que quando o cordeiro ia ser sacrificado, chegava a pessoa que tinha o seu pecado, chegava lá o sacerdote, impunham as mãos sobre o cordeiro. Então ali é um princípio da indução, né? Os pecados daquela pessoa passavam para o cordeiro. Põe a mão, o cordeiro é sacrificado.
Da mesma forma, Jesus também. Até fiquei pensando, por que Jesus foi batizado, né? Tem até uma polêmica nisso. Aí uma coisa que é interessante, uma explicação que deram, que eu achei interessantíssima. Todos nós aqui, todos os crentes do mundo todo foram batizados. Todos nós somos pecadores. Mas teve um que nunca pecou e também foi batizado. Então eu penso que o cordeiro estava sendo preparado para o sacrifício quando ele recebe os pecados de todo mundo no batismo. Então depois ele é sacrificado. Porque assim o sacerdote fazia, preparava o cordeiro, impunha as mãos. O pecador está lá em Levítico. Põe as mãos, pecado, então ali era considerado passado para aquele cordeiro e era então sacrificado. Jesus recebeu os pecados de todos os homens. Vocês vai sentindo a congregação, né? Sim. 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 Exatamente. Quando você olha para a congregação, no caso de um pregador, de um palestrante, ele sente essa ligação, conexão do povo olhando para ele. Ninguém está dormindo, né? Todo mundo está olhando. Você entende que eles estão ligados. Agora, se o conceito que está sendo transmitido está sendo recebido, e é outra coisa. É aquilo que a gente falou aqui. Às vezes o irmão fala: nossa, foi uma bênção o culto, o pastor pregou uma unção, eu me arrepiei todo. E o que ele pregou mesmo, irmão? Não sei, mas que eu me arrepiei, eu arrepiei. Então, a emoção, ela estabelece a ligação, né? A empatia. Mas se o conceito foi transmitido, é uma outra coisa. Então a melhor coisa é perguntar para as pessoas: o que você entendeu na mensagem? Melhor termômetro. Pega aí estatística, né? Pega um grupinho de pessoas, vai perguntando: ei, irmão, a melhor coisa, o pastor, quem realmente quer ensinar, você prega, mas depois faz a visita, faz o contato. Irmão, o que você entendeu? Aí você vai ver. E aí você tem a oportunidade de consertar, de melhorar, e aí a pessoa vai entender mais. Por exemplo, na nossa igreja tem sido uma coisa muito legal. Nos pequenos grupos, nós não trazemos um novo ensino. A gente pega a mensagem que foi tida domingo e aprofundamos. O pessoal discute, comenta. Faz assim também lá, Ezequiel? É legal, né? Indutivo. Estudo indutivo, para o pessoal discutir, bater papo. Ótimo, porque aí vai firmar na cabeça, vai fazer papo. Eu tô lembrando da mensagem. Teve um irmão fazendo: poxa, pastor, mas eu queria uma coisa nova, né? Mas, irmão, o que foi pregado mesmo domingo? Aí lembra uma coisa ou outra, mas muita coisa ele não lembra. Então, tá vendo? É por isso. O que adianta eu pegar 10 mensagens e você não compreender nenhuma? É melhor eu pegar uma, repetir ela aqui no pequeno grupo e trabalhar, e você lembrar e praticar, do que eu ensinar 10 e você nem lembrar, né? Dirá praticar. Então Jesus, vocês falaram várias coisas, eu pus aqui algumas também. Água viva, o irmão falou. Então, quais foram os sentidos usados quando ele estava ministrando sobre a água viva? A audição, porque ele estava ouvindo o ensino, né? Visão, estou vendo a água. Até o paladar, porque se bebeu, né? A Bíblia não fala se bebeu, eu pus aqui só visão e audição, mas eu acho que também poderia ter o paladar. Se é uma água agradável, gostosa, né? Então, de repente ali na cisterna tem um cheiro bom de
uma aguinha. Quem já foi no interior aí que sabe, quando vai na cisterna é mais fresco, né? Então, vários sentidos. Outra coisa que Jesus usou, que a gente já foi mencionado aqui também, o batismo. Quais são os sentidos do batismo? Tato, porque eu estou sentindo a água em mim. O que mais? Visão. Audição, né? Então, tá lá. Tato, visão, também tem audição. Faltou audição. Oi? João Batista? Também, você beber uma água, né? Pastor, não cuida direito, o cara engole uma água. Verdade. Lava pés, maravilhoso ensino criativo de Jesus, incrível, forte isso naquela época, gente. Para nós hoje não é tanto, porque da cultura, fazia parte da cultura, tinha que lavar o pé, né? Então lá, quais foram os sentidos? Lavar pés, visão, audição, tato. Agora, o mais incrível de todos para mim é, que o irmão também falou, a ceia do Senhor. Todos os sentidos. Paladar, você sente o gosto do suco da uva, do vinho, do pão. Sente o cheiro dos elementos. Você vê os elementos. Ouve o pastor ensinando sobre os princípios relacionados à ceia do Senhor. Você pega nos elementos. Sim, olha, irmãos, Jesus é o mestre por excelência, não é? Ele parte do conhecido para o desconhecido. Ele ele mostra aquilo que não pode ser mostrado. Você vê aquilo que é invisível. Então é muito forte, é muito importante que nós possamos então usar. Vira para a página 3, quem tem a apostila. Então tem imagens mentais, imagens realmente visuais. Vamos complementar aí. Começando no primeiro ponto, Salmo 1. Quem lembra? O que fala o Salmo 1? Árvore perto do rio e a palha que o vento leva, né? Então a árvore e a palha, ele faz uma comparação. A árvore é sempre frutífera, verde, aí dá o fruto no tempo certo, e a palha só serve para queimar, não serve para nada. Então esse é aquele que medita na palavra e aquele que despreza a palavra. Salmo 104, os cedros do Líbano, fala que o justo é como o cedro do Líbano. Maravilhoso, né? O cedro é usado para fazer os templos, para fazer os palácios. Então o justo é assim, ele é maravilhoso, né? Incrível. A Arca da Aliança, ponto 3. A Arca da Aliança, a qualidade da madeira. A madeira mais linda para usar nos templos, usar nos palácios, né? A qualidade da madeira. Tudo. Imagina, porque um templo para durar tem que ser uma madeira que dure, né? Então era a melhor madeira daquela região. Era o cedro do Líbano. A Arca da Aliança e os objetos dentro: o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão. Todos os elementos visuais que Deus está usando para ensinar ao seu povo. Ponto 4, o tabernáculo. Ponto 5, a Páscoa. A Páscoa é incrível. A Páscoa. Use na sua igreja esses elementos, irmãos. Está na Páscoa, olha lá. Mostra o cordeiro, né? Em vez de pôr o coelhinho da Páscoa, né? Em vez de pôr vinho de chocolate, por favor, mostre lá o cordeiro. O significado de Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sacrifício, quando Israel teve que sair do Egito, os umbrais da porta, né? Maravilhosos. É maravilhoso. Osés e sua esposa, que era prostituta ou adúltera. Ponto 6. Ponto 7. A estátua de Nabucodonosor. Oito. O vaso de barro e o oleiro. 9. O atalaia e a torre de vigia. Quando Deus deu essa palavra para o profeta, ele falou: olha, você tem que falar, tem que pregar, que é como aquele vigia na torre que está lá olhando.
Se ele vê o inimigo e não tocar a trombeta, o sangue será requerido sobre a sua cabeça. Se ele vê o inimigo tocar a trombeta, mas o povo não atender, o sangue é responsável pelo povo. O povo vai ser responsabilizado. Isso é para nós. Nós temos a responsabilidade de pregar, de anunciar o evangelho. Se as pessoas vão aceitar, receber ou não, não é nosso problema. Isso é com o Espírito Santo de Deus e com as pessoas. Então, não se cobre de frutos de almas, pessoas. Esse não é o seu negócio. O seu negócio é pregar, anunciar, falar, usar o visual para trazer a palavra de Deus para o povo. E aí Deus vai te abençoar, vai se alegrar com você. Você tem sido fiel. Então, interessante, Jesus não apenas usou os sentidos audição e visão, mas também paladar e olfato na ceia do Senhor e a vinha. E o tato, batismo e lava-pés. Jesus usou todos os sentidos para ensinar. Por que nós não fazemos o mesmo na igreja? Jesus usou todos os sentidos. Por que nós não fazemos o mesmo? O que está acontecendo? Deus está levantando jovens, pessoas que vão ser profetas de Deus. E esses profetas são profetas que vão usar recursos visuais. Profetas visuais. Então o Criama está aí para isso, para servir vocês. Depois, se quiser pegar um cartão aqui, nós temos esse congresso maravilhoso. Vamos ter oficinas de cinema, roteirização, direção, edição de vídeo, tudo que envolve o processo de fazer um filme e vídeo. Vamos ter teatro, vamos ter ensino criativo para jovens, ensino criativo para série de mensagens para os pastores, para crianças. Vamos ter muitas coisas relacionadas com tudo que é visual para ensinar e pregar o evangelho. Está aqui, depois se quiser pegar o flyer aqui, pode levar para o congresso. E eu queria fechar com que você pense nisso. Como tem sido a nossa realidade? Como é o ensino na igreja? Como temos sido criativos como Jesus? Será que é um tipo de pecado eu pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus usando menos recursos do que eu poderia usar? Lembra da parábola do talento? Deus não vai te pedir conta daquilo que você não tem. Se você não tem, não vai te pedir conta, mas aquilo que você tem, Ele vai pedir conta. Você está usando os recursos que Ele te deu, ou que Ele te dá, para pegar a palavra dEle? Irmãos, eu queria encerrar dando um exemplo. Nós não temos muito tempo, mas é um pastor que foi famoso aí pelos vídeos, né? E depois ele até se desviou um pouquinho, mas parece que está voltando ao eixo. Mas ele tem um vídeo maravilhoso. Quantos são aqui casados? Deixa eu ver. Ok, grande parte. Tem um vídeo maravilhoso que ensina, principalmente para os jovens que querem entender o que é isso, o que é amor, o que é um relacionamento. E ele vai fazer um vídeo chamado Flame. Isso é um exemplo do que é um ensino criativo de um recurso visual. Então, preste atenção nesse vídeo aqui. Rob Bell, quem conhece Rob Bell? Alguns irmãos. Quem do Rob Bell conhece o Flame? Chama, conhece? Maravilhoso, né? Vou compartilhar com eles aqui. Eu gostei muito desse ensino e preste atenção. She
right in the middle of the Bible is this collection of Hebrew love poems that are so explicit and erotic that young Jewish boys weren't even allowed to read them until they were older. Now, Song of Songs gives us like a picture, a series of pictures of the relationship between a man and a woman. The joy, the struggle, the complexity. It's almost as if the love that this couple is exploring has a life of its own. The woman says several times, she says, do not arouse or awaken love until it so desires. It's almost as if she says, you know, whatever this is, it's so good, it's so beautiful, and we can't do anything to mess this up. We get incredible mileage out of this tired old English word love, don't we? I mean, we'll tell somebody that we love them, and then in the same breath, we'll talk about how much we love a new car or a certain pair of pants. I mean, I love my wife, and I also love tacos. Now, we have to keep in mind that Song of Songs was originally written in the Hebrew language, which has at least 3 different words for our English word love. The first word we find is the word raya. Raya would be translated literally as like friend or a companion, somebody you hang out with. We might even translate it as like the word soulmate. We hear people talk like this all the time. They'll say things like, you know, she's my best friend, or I could tell him anything. These are all expressions of raya. So we see that at the core of this relationship between these lovers, there's a friendship. She said. Another Hebrew word we find for love is ahava. Ahava is deep affection. It's that sense of desiring to be with someone so much that your heart aches. Ahava is when your mind and your heart are bent towards your lover with such passion and intensity that you could think of little else. Now, my wife and I, we were friends for 4 years. 4 years of raya before anything more happened. And I was living in Los Angeles, and one weekend she came out to visit, so we went out for the first time. And there was a sense of anticipation in the air, this question we both had, you know, is there any ahava to go with our raya? I remember sitting there at this restaurant in Santa Monica, a couple blocks in from the ocean. I remember this feeling came over me, that I'd rather be here with her at this moment than anywhere else in the universe. The lovers in Song of Songs declare that ahava is as strong as death, that many rivers cannot quench ahava. Ahava is love of the will. Now, this is way more profound than fleeting romantic feelings. This is much more than like temporary urges. Ahava is making a decision to join your life to the life of another. This is an emotion that leads to commitment, that leads to joining your life to somebody else's. Ahava is what makes things last. Maybe this would help. Let's think of these loves, these dimensions to a relationship as flames. Okay, first we had our raya flame. That's like the friendship, the soulmate aspect of a relationship. And then you have your ahava flame, which is the flame of commitment and making a decision to join your life to another. But there's a third Hebrew word for love that we find in Song of Songs. It's the word dode. Dode is translated in English literally as to carouse, to rock, or to fondle. I think you get the idea behind this flame.
This word is used elsewhere in scriptures, like in the book of Proverbs. It says, "Let us drink deep of dode till morning." The woman even says in Song of Songs, "Let him kiss me with the kisses of his mouth, for your dode is more delightful than wine." Dode is the physical, sexual element to a relationship. This is where we get the Greek word eros, which is translated literally as like erotic in the English language. So we have our raya flame, we have our ahava flame, and we have our dode flame. So when this man and woman come together, all these flames get combined. Now Jesus talks about this idea of entire beings coming together. He uses the phrase one flesh to describe this connection between a man and a woman. Now this one flesh is way more than just a physical act. I mean, it's emotions, it's hearts, it's minds, it's experiences. It's the mingling of souls. And so this coming together physically becomes a picture of a deeper spiritual reality. So Jesus teaches us that sex is ultimately a spiritual act. That something so beautiful, something so powerful was meant to endure forever. See, the one flame burning all by itself will never be as hot as all the flames burning together. I mean, we were created for all the flames to burn as one. I mean, think about all the ways that we mess this up. I mean, take an affair for an example. An affair is two people sharing the dode flame, but without any of the other flames. Without the raya or the ahava. I mean, there's no friendship, there's no commitment, there's no loyalty, no sacrifice. And, I mean, there's dode, but there's no raya or ahava. It's two people trying from this one flame, the dode flame, to get all the heat of the three flames burning together. I mean, no wonder it leaves a person empty and unfulfilled. We were created for so much more. And so the person keeps coming back to this one flame over and over again, and yet it never truly satisfies. It can't. Or how about the couple who have been married for years and they're still together? There's still some commitment. I mean, there's still some ahava, but let's be honest, there's not much else. There's no friendship. There's no sex. And they neglect the flames, and eventually they flicker and they fade and they go out. When you separate the flames, it can never really satisfy. It's like you're living outside how God wired you to live. I mean, maybe our culture has no clue what true sexuality really looks like. Maybe the world around us, when it comes to sex, just doesn't get it. I mean, true sexuality is vast and mysterious. It involves all of you. And you have a body, but you also have a soul and a spirit. And love is two people coming together and giving all of themselves to each other forever. And now, may you honor the way that God created you. May you have a profound sense of respect for the fact that you are a deeply spiritual and mysterious being, and that love is ultimately a profoundly spiritual thing. May you realize that the three flames are meant to burn together, and may you discover the big flame.